Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Bruno, sou biomédico, sou responsável técnico aqui do Laboratório Nossa Senhora das Graças. Tenho graduação em biomedicina, mestrado em ciências da saúde e faço doutorado atualmente na área de biociências. Então, vou estar recebendo o pessoal hoje aqui para visita. Obrigada, Bruno. Quais são as etapas principais da análise de urina em um laboratório clínico? De urina? Então, etapas principais. Bom, vamos começar lá na etapa pré-analítica, que é a etapa de coleta. Então, é uma etapa bem principal. Então, geralmente, as pessoas têm uma dificuldade de entender ali o que seria a coleta do jato médio, né? Porque a gente faz o exame no IQU com jato médio. Então, o paciente, às vezes, pelo desconhecimento, acaba não procedendo uma coleta e, assim, não vai gerar uma recoleta por causa disso, mas a gente consegue diferenciar ali na análise do microscópio que foi uma coleta adequada e não. Que a coleta inadequada ela pode gerar algumas células epiteliais a mais ou algum tipo de contaminante. Então, desde a pré-analítica, coletar o jato médio, coletar no frasco correto, né? Então o pessoal não pode trazer a urina num frasco de refrigerante, por exemplo, que às vezes acontece, né, nesse sábado. Mas esse tipo de amostra daí é descartado. Durante a análise propriamente dita ali, é muito importante então a gente prestar atenção no exame para não ter a troca de pacientes. Então a gente está lidando aqui, por exemplo, a gente está fazendo mais de 200 urinas todos os dias. Então é importante ter atenção, passar a fita certinho, identificar os tubos corretamente, fazer a leitura da fita. O aparelho hoje ele faz, é automático. Então, mas caso você esteja trabalhando num local ali onde tu precisa fazer a análise da fita, é importante então observar bem, né, a coloração ali da fita para ter um bioquimismo e a análise do microscópio propriamente dita, né? Conhecer o profissional, ele precisa conhecer todas as estruturas que podem estar presentes ali na urina da pessoa. E depois na parte pós-analítica, que é a liberação do exame, né? E ter o acesso do exame para o paciente ali. Então ter um sistema também adequado de laboratório que forneça um exame rápido ali para o paciente. Qual é a importância da coleta correta de urina de um jato médio? A importância da coleta adequada é aquilo mesmo, a questão de conseguir fazer uma análise adequada. Quando a coleta é inadequada, vai ter muita célula epitelial, muito muco, muitos artefatos que podem atrapalhar na análise. Então, seria basicamente isso mesmo. Quais são as alterações podem ser observadas na urina em um jejum prolongado? Em jejum prolongado, tu pode ter alterações das tuas células, da morfologia das células, né? Não é muito comum que a gente veja em urina esse tipo de coisa, assim, né? Mas tu pode, geralmente não no EQU, mas outros exames de urina, sim. Não sei se abrange só o exame EQU ou alguns outros, mas um jejum prolongado, às vezes as pessoas confundem o jejum e não tomam água, por exemplo. Quando tu vai fazer um exame no laboratório, o jejum não é de água, tu pode beber água. Às vezes não fica claro isso para as pessoas, né? Então, se tu está coletando um exame que é uma urina 24 horas, o que o médico precisa? Avaliar o fluxo urinário durante 24 horas e tu acaba fazendo um jejum prolongado ou não bebendo água, tu confere que o volume urinário vai estar diminuído. Sim. E que os analíticos vão estar mais concentrados pelo volume estar diminuído, e isso vai alterar o resultado do teu exame. O que significa a presença de proteína na urina? Proteinúria? E quais as condições clínicas que pode estar associada? A gente faz esse exame dosagem de proteínas, né? As alterações, que aí depende muito. Se o paciente ele for uma gestante, os valores são diferentes. E a proteína isolada é bem difícil de tu chegar assim dificilmente um analito isoladamente vai te levar ao diagnóstico de alguma coisa. Então, geralmente se dosa outros parâmetros, a creatinina, faz uma relação PC, uma relação entre a proteína e a creatinina, se dosa outras proteínas específicas, tipo a albumina, por exemplo, para tu conseguir chegar de fato num diagnóstico mais adequado. Mas isoladamente eu diria que é bem difícil sim que tu consiga chegar só dosando a proteína fechar um quadro clínico de uma pessoa. Qual a diferença entre a hematuria
microscópica e mais hematoscópica. Hematúria microscópica, tu vai ter a fita de urina, quando a gente passa e faz a análise bioquímica, ela detecta a hemoglobina, né, que é a proteína que está dentro das hemácias. Então, o que pode acontecer a microscópica, tu não vai ver as hemácias no sedimento quando tu faz a análise, mas a fita vai detectar. Isso aí indica para o médico talvez algum dano específico, mais glomerular, algo mais específico. Então vai ter a positividade das cruzes ali de hemoglobina, então tá tendo algum sangramento, mas tu não vai ver as hemácias formadinhas ali no sedimento. Essa é a diferença mesmo. Tu consegue na macroscópica visualizar no microscópio as hemácias, né? E quando é microscópica não. E porque a urina deve ser analisada em até 2 horas após a coleta. Isso, geralmente assim, porque alguns exames mais específicos, por exemplo, pesquisa de hemácias dismórficas. O que seria uma hemácia dismórfica? Ela é fora da forma normal dela, ela é dismórfica, ela não tem a morfologia correta. Esse exame principalmente é o mais afetado pela demora, porque tu pode perder essas hemácias que são dismórficas, tem um tempo de vida um pouco menor fora do organismo. Então, fazer o exame no tempo correto vai influenciar diretamente ali no resultado, né? Que tu pode acabar tendo a degradação da célula com a demora do exame. E a importância da densidade urinária na avaliação da função renal. Da densidade? Só por aí. Eu me perdi na pergunta, desculpa. E a importância da densidade urinária na avaliação da função renal. Bom, quando o paciente ele tem, o que seria a densidade urinária, né? Então é aquela concentração de analitos num certo volume. Se tu tem um dano renal, tu vai estar filtrando muito menos do que tu deveria filtrar. Então, tua densidade de coisas na urina ela vai estar um pouco maior, né? De novo, isolado isso não significa muita coisa. Pra gente, o que importa ali, assim, na questão da análise, né? É ver se aquela densidade não é 1000, né? Se o pH daquela urina não tá 7, porque isso aí me indica o quê? O que é um líquido que tem densidade 1000? Água. Então, às vezes, o paciente pode estar querendo alterar algum exame, alguma coisa assim. Então, exames com densidade 1000 pH 7 geralmente a gente não libera, porque pode ser só água. Aí, então a gente vai buscar outros analíticos ali dentro, tipo células epiteliais e coisas do tipo. Mas, propriamente dito, a gente não atua para indicar ou nessa questão do diagnóstico. Tá? A gente vai realizar o exame e a parte clínica ela fica para o médico. Mas, respondendo a pergunta, basicamente é isso. Né? Tu pode indicar o dano glomerular. Quais são os principais elementos figurados encontrados no sedimento urinário? Os principais, a gente tem os mais comuns e tem alguns que indicam coisas mais graves. Por exemplo, o que mais tu vai encontrar no sedimento urinário? O que tu deve encontrar? Pelo menos uma célula epitelial. Então, para até fazer o foco no microscópio, eu sempre recomendo, acha uma célula epitelial primeiro. Focou na célula epitelial, agora tu começa a fazer a análise do restante que tu está no foco correto. Então, o que a gente vai encontrar como principal? Hemácia. Então, assim, até um erro assim, analítico ali, quando um erro pré-analítico é a pessoa menstruada coletar um exame de urina. Por que vai acontecer? A urina dela vai estar cheia de hemácias e, na verdade, não é nenhuma questão clínica, é simplesmente uma questão fisiológica da mulher, né? Então isso aí altera um exame, pode indicar que tu tem algum sangramento que na verdade não é bem isso, é só que tu coletou num período que não era o mais adequado. Então vai encontrar as hemácias, tu vai encontrar leucócitos, né? Que um leucócito em grande quantidade vai te indicar algum tipo de infecção, tu vai encontrar cristais de oxalato de cálcio, de fosfato triplo, cristais de bilirrubina, cristais medicamentosos, tu vai encontrar diversas coisas. Tu tomar um medicamento à base de sulfonamida, por exemplo, pode gerar a presença do cristal de sulfonamida na urina.
Então tudo isso a gente consegue analisar. Então existem cristais mais específicos, um cristal de cistina indica que a pessoa não tem absorção de cistina pelo organismo, que ela tem um dano genético que não absorve. Então já é bem mais complexo. Para poder liberar um cristal de cistina, já tem que ter mais uma certeza de que aquilo ali é mesmo um cristal, porque tu já está indicando já um problema genético da pessoa. Cristais bem comuns são esses de oxalato de cálcio, que aí é comum na urina, alguns cristais que vêm da alimentação. Outras coisas que a gente pode encontrar na urina ali são as bactérias, são leveduras, que são fungos, né? Então a gente consegue diferenciar isso aí só no exame microscópico mesmo, além de alguns parasitas também que são infecções ISTs, né? Sexualmente transmissível, por exemplo, a gente consegue também detectar ali. Por que a presença de cilindros pode indicar uma urânio? Presença de Cilindros. é um dano renal, um dano glomerular, né? Então existem cilindros que são mais comuns, né? Um cilindro hialino, que alguma questão de atividade física pode gerar, mas cilindros que são granulosos, cilindros sérios, eles já indicam mais um dano a nível glomerular. Qual a diferença entre a bacteriúria e a infecção? Bom dia. Então, esse é o setor de microbiologia. Então, é aqui que se faz algumas outras análises que também não são do setor de microbiologia, como urianálise também é feito aqui. Então, a urina do paciente ela vem para esse setor, né, é centrifugado, passado a fita, então, para ver os parâmetros bioquímicos, e depois a sedimentação é feita centrifugando o tubo e é feita a análise do sedimento. Então, o que eu faço? A gente faz cultura, urocultura e culturas em gerais também. Daí eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como é que é um aparelho aqui que faz a hemocultura, por exemplo. Deixa eu ver se tem a zero, né? Tá zerado. Esse aqui é um aparelho automático, então quando se coleta o sangue da pessoa, se coleta 2 acessos, a garrafa vem aqui para dentro, um laser atravessa ela e ele consegue medir ali a multiplicação de organismos que produz gás e acaba modificando os compostos que estão dentro da garrafa. Então o aparelho, através de um laser, ele consegue saber quando está positivo de bactérias ou não. Se não tem bactéria, continua a mesma coisa de quando ela foi inserida. Quando a bactéria se multiplica, produz gás, produz alguns compostos que vai alterar um pouco o meio e o aparelho detecta e dá a positividade da garrafa. Toda a cultura, então, ela fica numa estufa, 37 graus, temperatura do corpo, né? E aqui eu tenho alguns modelos de crescimento, ó, de bactéria, por exemplo, aqui. Aqui são 4 pacientes, tá? Então, 2 deles estão negativos, não cresceu nada depois de 24 horas. Já esse paciente aqui, ele tá com provavelmente uma infecção aí com 2 bactérias diferentes. Então, esse meio aqui, ele é um meio cromogênico, diferencia a bactéria pela cor. Então, cada bactéria vai crescer com uma cor ou incolor, que nem essa de baixo aqui tem um pozinho branco, sabe? Então, provavelmente, eu já sei que esse aqui é um coco gram-positivo, daí depois, mais a fundo, vocês vão entrar em microbiologia para essas questões. No caso desses 4 pacientes aqui, apenas um teve o crescimento, os outros 3 são negativos. Depois que tem o crescimento aqui, a gente identifica qual é a bactéria, a gente faz um antibiograma e a gente vai ter algo tipo isso. Então, os antibióticos são testados contra aquela bactéria, a gente vai medir o halo e saber se esse antibiótico é sensível ou resistente, e aí libera o laudo então, para o médico poder receitar o que... No caso, isso aqui é uma pseudomonas, tá? Fica verde no meio e tem um cheirinho de frutas. Quer dizer, pode ser EVA, pode sentir, ó, não tem problema. Abre Pode ela um pegar? pouquinho, aham. Quer que eu segure pra ti? Essa não encosta nela, mas vem que tem um cheiro relativamente agradável, assim, não é um cheiro ruim. Só com esse cheiro eu já identifico a bactéria, basicamente, tá? Já coloração, cheiro, então já é bem característica de uma pseudomonas. Tá? Essa é a única que eu vou dar pra você cheirar, porque o resto É agradável. A gente também
vários testes bioquímicos que depois vocês vão fazer lá em microbiologia também. Então a gente inocula a bactéria em vários meios diferentes e verifica se ela muda a cor. E aí depois mais vocês vão conseguir entender. Por exemplo, esse aqui é um tubo de citrato. Originalmente ele é verde, assim. Porém, se a bactéria metaboliza e usa citrato, ele se torna azul. Então eu sei que isso aqui é uma bactéria citrato positivo. Daí eu tenho uma tabela com milhares de bactérias e milhares de testes bioquímicos para definir depois que bactéria é essa. A gente consegue chegar. Ó. E este aqui mostra que a bactéria produz gás, porque ela produziu Então cada detalhe de cada teste é importante. Essa bactéria aqui fermenta glicose, lactose, sacarose, produz gás. TSH é o TSI, esse teste aqui. Esse teste a gente consegue ver se a bactéria é móvel ou imóvel, olhando ali dentro. Se a gente olhar, tá vendo que tu consegue ver só um risquinho? Quer dizer que quando a pessoa enfiou a alça ali dentro, a bactéria ela não conseguiu se propagar pro resto do meio, mostrando que ela é imóvel. São vários testes que a gente faz para chegar em qual bactéria é. Que tipo de outros exames que a gente tem aqui também? Essa aqui, por exemplo, ela é uma placa de agar-sangue, que é um meio que utiliza sangue de carneiro para fazer, e um agar cromogênico. Qual que é a diferença desses meios? Esse meio sangue cresce basicamente tudo. Já o Maconken, ele é um meio seletivo diferencial. Nele só vai crescer alguns tipos de bactérias, que são as gram-negativas. Mais à frente vocês vão ver isso. Problemas em 5S que a gente tem aqui. Não temos uma capela para trabalhar. Então pode ver que a gente trabalha com bico de Bunsen. Ele deixa uma área de 30 centímetros ao redor dele estéril para trabalhar. Mas por conta de não ter uma capela, a gente às vezes não pode proceder com alguns exames, como por exemplo, colorações para tuberculose, que é a coloração de Ziel-Nielsen. Então a gente não, na teoria não faz, a gente não faz, né? Mas na teoria não poderia lidar com amostras com tuberculose. Mas a gente não sabe quando o paciente tem tuberculose ou não, né? Essa eis a questão. Então uma capela é uma coisa que a gente tem falta aqui. Outra coisa bem interessante de se colocar como 5S é que a gente utiliza um botijão de gás ainda, né? Hoje em dia a tubulação de gás ela é necessária. Isso aqui que se torna um perigo. De acontecer algum acidente, de explodir um bujão, alguma coisa assim e acabar machucando alguém, né? Então não é o mais recomendado, correto. É o ideal que se tenha uma tubulação encanada e tudo mais. Tá? Por que a gente tem então isso? O que vocês acham? Por quê? Uma coisa também, tá vendo esse tipo de bancada aqui? É uma bancada que não é mais prevista segundo as RDCs novas, né? Então, só que uma bancada tudo tem um custo. Tanto a instalação de uma tubulação, um hospital antigo, então... Não tem recursos. É muito limitado o recurso. Então, para a gente colocar o laboratório dentro de todas as normas vigentes, seria um investimento bem alto. Que para quem trabalha com SUS, a gente atende SUS particular, convênios, enfim. Mas o nosso grande maior de fluxo assim, é do SUS mesmo. A gente realiza mais de 100 mil exames por mês aqui. Então, englobando todas as áreas, assim, né? Desde a patologia até os exames genéticos, são mais de 100 mil, dando em média um atendimento de uns 12 mil pacientes por mês. E referência para diversos municípios aqui, não só Canoas. Né? Claro. Então é um fluxo bem alto. O nosso laboratório ele poderia ser melhor, assim, em questão de estrutura. E aqui tu guarda alguma coisa? Essa aqui é a geladeira de material biológico. Então, depois que o exame é feito, o material biológico da pessoa ainda é armazenado por um período. Então, por quanto tempo, Bruno? Depende do exame, tá? Cada exame ele tem uma estabilidade. Então, digamos que é um tuberculose, um exame para diagnóstico de tuberculose. São 48 horas que eu preciso para envio. Passou desse período, não adianta nenhum armazenar mais, porque não vai ser utilizado. Então, a gente observa e separa por tempos assim, de cada exame. E essa daqui daí já é um material estéril para uso de microbiologia mesmo. Então, aqui ficam as placas que vão ser utilizadas no dia. Então aqui o pessoal retira, deixa ela atingir a temperatura ambiente e aí procede o uso dela. Isso é
Certo. Então, sempre um pouco sobre os riscos que a gente pode ter. Como pode ver, o aparelho está pipetando algumas amostras de alguns pacientes. Então, essa agulha aqui, ela vai pegar um pouquinho da amostra e ela vai jogar aqui dentro, nessa outra parte. Então, ela pega um pouco da amostra, ela joga numa cubeta que tem ali dentro, é feita uma espectrofotometria, né? Então, ele vai pegar um pouco do reagente que está aqui. Então, aqui estão os reagentes. Isso aqui é uma máquina de química líquida. Então ele pegou um pouco da amostra, ele pega um pouquinho do reagente que ele quer e ele mistura numa cubetinha ali dentro, faz uma incubação, um laser atravessa então a amostra para fazer a espectrofotometria, que ele consegue calcular qual é a quantidade do analítico. Só ver se ele não vai... Qual que são os riscos aqui? São agulhas, tá? Então, caso eu venha colocar minha mão aqui, o que pode acontecer? O aparelho não vai saber que tem a minha mãozinha ali e ele vai me atravessar. O risco é físico de eu me machucar e biológico de eu me contaminar porque ele está pegando a amostra do paciente. Né? Sim. Então, aqui já tem um aparelho, tem vários tipos de alerta, tá? Então, ele tem um laser que a gente não deve olhar diretamente para ele, essas coisas assim. Então, aqui já fala, ó, laser, cuidado com a radiação, né? Então, já tem alguns avisos. Cuidado com o movimento, ó, não tocar nisso enquanto o aparelho está operando. Porque se eu tô com a minha mão aqui e a agulha vem, ela vai me machucar, beleza? Então esse outro aparelho é a mesma coisa. Eles ficam abertos, tá? Esse aqui, ele funciona da mesma forma. Ele tem duas probes que vão ficar pipetando as amostras do paciente, mas ele tem uma luzinha que indica quando ou não eu posso botar a mão. Se a luz estiver vermelha, indica que eu não posso colocar minha mão aqui dentro. Tá? Como, ó, a luz está apagada, posso botar minha mão aqui dentro. Se tivesse aceso, não. Porque indica que ele vai girar e vai pipetar e eu posso espetar. Então esse aqui é um módulo do aparelho que faz a parte de sódio e potássio, então tem bombas peristálticas, tem itens aqui, a gente dá manutenção nos aparelhos também. Então, também aí O que faz a manutenção? Existem vários tipos de manutenção. Todos os dias a gente faz aqui o controle de qualidade dos aparelhos e existe a manutenção que é diária, a semanal, a mensal e a manutenção preventiva que é feita pela empresa que é dona do aparelho daí. Então a gente é responsável pela diária, pela semanal e mensal. E todas elas são anotadas em planilhas. Então, cada aparelho ele possui uma planilha, como essa aqui. Essa daqui é a parte de controle de qualidade desse aparelho. Todos os dias a manutenção diária é feita, então todos os dias é dado um ok e alguém confere. Toda a manutenção semanal foi feita, dá um ok e confere. A manutenção por demanda, que é quando precisa trocar alguma peça, alguma coisa, manutenções mensais. Os controles que também a gente faz para todos os analíticos todos os dias. Então todo dia é passado uma glicose com concentração conhecida e tem que dar aquele valor. Então, caso não der, esse analítico não é liberado para uso. Então todos os dias é o mesmo processo para todos eles. Então cada aparelho tem a sua planilha. Então é bem rigoroso nessa questão. Importante, né, para a gente saber qual é o que a gente está pegando ali, mesmo que ele esteja no Eppendorf, tá? Então todos os Eppendorfs também que vocês forem trabalhar, eles têm que ser identificados com o conteúdo que está dentro deles, enfim, com essas coisas assim. Vamos falar um pouco sobre os riscos que a gente pode ter aqui no laboratório e vai lá na outra parte. Tem aqui a bioquímica, a gente tem aparelhos para fazer essas análises aqui. Que tipo de análise são essas? Sódio, potássio, glicose, creatinina, ureia, TGO, TGP, os exames mais básicos de bioquímica. Então o material ele chega lá da recepção pra gente, ele passa pelas centrífugas, né? Então aqui tem o sensor para fazer a recepção do material. Depois então do soro obtido do paciente, a gente vai fazer a análise desse material. A gente tem as etiquetas que dizem ali qual é o exame que cada paciente tem. Eu só não vou te mostrar aqui por causa do nome da pessoa. Então, centrifugado, esse material ele vai passar para os equipamentos, né? Fazer a parte bioquímica aqui, coagulação a gente tem um outro aparelho, a gente faz exames de gasometria também,
e a parte de hematologia. Bruno, posso ir ali? Esse daqui então é uma outra área de estoque nossa, tá? Então aqui geralmente a gente guarda materiais e a gente está fazendo alguma reforma. Pode notar que as identificações das bancadas elas têm que ter, né? As geladeiras, então todas elas têm um controle de temperatura também, que é tirado todos os dias. Os exames, então, eles são identificados, depois que eles são feitos, eles vêm para uma soroteca que ela é automatizada. Então, elas são numeradas e classificadas. Então, o sistema me diz qual é esse paciente aqui ou qual é aquele lá, caso eu precise buscar para repetir algum exame. Então, todos eles são classificados e numerados. E a gente tem uma organização com relação a caso precise encontrar algum exame do paciente. A gente tem também geladeiras para organização dos reagentes. Então, eles são divididos, os que estão em uso, geralmente a gente costuma deixar mais para cima, os que precisam ser calibrados no aparelho mais para baixo. A gente já deixa algumas coisas alicotadas e prontas e identificadas. A gente não tem aqui, seria a questão do lava-óleos, né? Que é quando por acaso que pode acabar se contaminando com alguma amostra e o que a gente tem hoje não tem um sistema aquele que pisa e lava o óleo. Sim. Uma coisa importante que é um detalhe que a gente não possui. Claro. Bancadas, armários e prateleiras, eles precisam ter a descrição da etiqueta do que é o item que está ali. Como a gente está organizando aqui, depois o mais correto vai ser colocar então a etiqueta descrevendo o que é cada item. Tubo, aqui, suave para coleta, tem que ter um papelzinho escrito suave para coleta e a gente coloca o suave em cima lá. Então isso aqui que a gente está organizando hoje, instalando algumas coisas e depois a gente vai proceder essa etiqueta. Certo.